Eu já tentei todas as formas e todos os aplicativos e todos os métodos para me organizar e eu percebi que eu estava dificultando muito mais o processo do que realizar as tarefas em si. Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre como transformar a sua organização em algo prático, eficaz e analógico. Fica aqui comigo. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Prosa e eu queria contar um pouco da minha experiência para vocês com a organização. Antes mesmo de entender tudo sobre a virtude, da ordem e tudo mais, de transformar isso em um objetivo de vida e até em uma perspectiva de vida, né, de estudo também, eu sempre gostei muito da produtividade, de estudar sobre produtividade e organização, e eu acabei estudando e conhecendo todos os métodos possíveis, todas as formas de planejamento, de organização e método de produtividade eu conheci, tentei colocar em prática e coloquei em prática muito deles durante muito tempo, muitos anos da minha vida. E eu já tentei de tudo. Todos os aplicativos de produtividade que vocês possam imaginar. Já tentei todos os sistemas, todos os métodos, todos os softwares existentes. E eu sempre começava muito empolgado. Talvez essa seja a sua realidade também. Eu sempre começava muito empolgado quando conhecia um método novo, quando comprava um planner novo, diferente, e sempre abandonava depois, e desistia depois. Montava um grande, enorme sistema de organização e depois abandonava e desistia dele. E eu percebi que montar o sistema era muito mais difícil, e quando eu digo sistema, eu digo tudo que possa envolver a produtividade, seja organizando um aplicativo, subindo as tarefas num aplicativo, enfim, qualquer um deles. Eu percebi que era muito mais difícil montar o sistema do que realizar as tarefas propriamente ditas. E eu percebi que isso não fazia sentido. Se eu tinha algum aplicativo, alguma ferramenta, por ser uma ferramenta, para me ajudar a me organizar e ser um pouco mais produtivo, isso tinha que facilitar a minha vida e não dificultar, né? E foi aí, estudando e vendo e consumindo alguns conteúdos de qualidade por aqui na internet, que eu percebi que a gente deve, inclusive, usar de um método extremamente analógico, que é um caderno e uma caneta. E eu tô com um hiperfoco muito grande nisso agora, e eu percebi que tem dado muito certo você usar um caderno e uma simples caneta para poder se organizar. Porque se o sistema está complexo, está errado. Então vamos facilitar esse sistema para você se organizar, né? E eu não sei se vocês repararam, mas é cada vez mais comum na internet hoje em dia. Eu acho que a galera tem falado muito disso agora na virada do ano, 2026. Um retorno às coisas analógicas, né? A galera tem tido uma nostalgia muito grande, falavam muito de o que você fazia em 2016, que foi há 10 anos atrás. A galera tem preferido métodos analógicos para viver. Não significa um abandono por completo das redes sociais, mas as pessoas estão começando a perceber que viver nas redes sociais e na internet gera não só ansiedade, tudo isso que a gente pode discutir depois, mas um excesso de informação muito grande. E as pessoas têm preferido, e eu percebi que esse é um caminho extremamente válido e poderosíssimo para o nosso intelecto, para a nossa cabeça, para a nossa atenção, para o nosso foco, preferindo construir um habitat analógico para que a gente possa pensar melhor e desenvolver melhor nossas ideias e até mesmo estruturar melhor a nossa vida, nossa rotina, nossos dias. Então as pessoas têm preferido diminuir os ritmos nas redes sociais, ao passo que usa métodos analógicos, cada vez mais offline. É comum, tem se tornado comum, e você pode perceber isso com as pessoas ao seu redor e talvez inclusive na sua vida, da necessidade, da sua vontade de estar offline, de não estar nas redes sociais direto, de precisar de momentos offline. E a gente pode expandir isso para a nossa organização. A gente fala muito sobre a virtude da ordem aqui, né? E viver uma vida integrada. E quando você parte para esse método analógico,
de colocar a tua vida, os teus dias, a tua organização, as tuas tarefas em um caderno e uma caneta, usando um caderno e uma caneta, na verdade, você percebe que você consegue estruturar melhor a tua vida. Você consegue definir melhor as tuas ideias, você consegue pensar melhor, você consegue ter mais foco e você consegue perceber melhor as coisas ao seu redor, né? Porque quando você usa um sistema, um método para se organizar, uma ferramenta, um aplicativo, que o sistema, a ferramenta, o aplicativo vira o protagonista, está errado. Está errado. A produtividade nos serve e não nós que servimos a produtividade. A virtude da ordem existe para que você possa ordenar não só os seus amores, como a gente conversou em diversos vídeos atrás, mas os teus impulsos, as tuas vontades. E ordenar os amores é ordenar a vida. Aquilo que você faz. E voltar para usar um caderno e uma caneta te devolve essa paz. Porque quando você usa uma ferramenta online ou alguma ferramenta digital, querendo ou não, há ali, isso acontecia muito comigo, não só os estímulos inerentes do digital, mas também uma notificação que chega. Se eu estou aqui no aplicativo de organizar as minhas tarefas, aqui do lado eu já tenho uma rede social que eu vou migrar em 2 segundos depois. Quando a gente volta a nossa atenção para um caderno e uma caneta na mão, não tem isso. Você cria um ambiente onde só existe você e suas ideias, onde existe só você e sua cabeça. E isso é fundamental, e quando você passa tudo isso para o papel, eu quero conversar com vocês sobre isso ainda, sobre o ato de escrever, o porquê escrever, o porquê redigir à mão, que a gente pode pensar que é até contraintuitivo, né? Escrever demora mais do que digitar, mas o esforço mental e cognitivo que você precisa fazer para escrever não só aumenta a sua capacidade de reter, mas te devolve um critério. Porque se você está escrevendo, você está visualizando unicamente aquilo dali, né? O foco está naquilo que você está escrevendo, e isso te gera uma capacidade de discernimento. Isso aqui essa tarefa que eu estou redigindo, esse projeto que eu estou acompanhando, de fato faz sentido? Preciso manter ele no meu dia? Preciso manter ele na minha vida? Então tudo isso são habilidades que o ato da escrita devolve a você, né? E eu queria propor isso para vocês. Eu vou trazer mais formas de como a gente pode fazer isso aqui. Quero mostrar para vocês na prática como eu faço, como eu estou fazendo e os resultados que eu estou colhendo, mas eu queria ter essa conversa inicial primeiro. Eu queria propor isso para vocês. Usar um caderno, o mais simples que seja, com uma caneta. Anota as suas tarefas dessa semana, as 3 prioridades de cada dia que você vai ter nessa semana. O que você precisa fazer hoje, o que você precisa fazer amanhã. Coloca no papel, escreve e usa o caderno para poder te acompanhar. Usa o caderno para poder anotar as tuas ideias, os pensamentos que te vêm no dia, tudo aquilo que deu errado, que deu certo, coloca no papel. Você vai ver que a sua capacidade, não só de interpretação, mas de discernimento vai melhorar, muito grande, né? E por que falar disso é importante? Porque muitas das vezes as pessoas acham que o problema está na disciplina. Já tentei me organizar de diversas maneiras e nunca deu certo. Já tentei todas as ferramentas possíveis, eu não tenho disciplina, a organização não é para mim. Talvez o problema não seja a disciplina, mas o excesso de processos que você colocou para poder conseguir fazer isso. O tamanho, a quantidade dos obstáculos que você colocou no processo de você ser uma pessoa organizada e viver uma vida integrada. Talvez o problema não seja a disciplina. Talvez o próximo passo não seja baixar mais um aplicativo, mas deixar de usar um, né? E isso é fundamental a gente colocar em prática, e usar um caderno e uma caneta te ajuda nisso, tá bom? Faça esse experimento, acompanhe a gente aqui que eu vou trazer outras informações, outros assuntos pra gente poder conversar sobre isso. Eu quero mostrar pra vocês como eu tô fazendo e como isso tem me ajudado, e eu quero que ajude vocês também, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo.